mulheres destroem outras silenciosamente? Existe uma crueldade específica que muitas mulheres praticam umas com as outras, sem gritos, sem confrontos. É o silêncio calculado, um elogio que não vem, um olhar de julgamento. E o mais curioso é que muitas vezes quem pratica isso nem se dá conta, não percebe o que está fazendo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Meu nome é Cíntia Blanc, eu sou psicanalista integrativa, especializada em atendimento de mulheres acima de 35 anos e trabalho com o público feminino desde 2017. Então, sim, já passei por várias situações, ouvi muitas histórias e é sobre essas e diversas narrativas que eu quero falar no vídeo de hoje. Não para julgar, não para culpar, mas para entender o que é esse processo que está por trás da rivalidade feminina. Em diversos atendimentos terapêuticos, esse tema surge, mas não diretamente, com o nome de rivalidade, com o nome de inveja, mas em outras situações pontuais e específicas, como: minha irmã nunca torce por mim, eu faço tudo certo e ainda assim a minha mãe sempre me diminui. Prefiro consultar com médicos homens, porque eu me sinto mais à vontade do que com médicas mulheres. E a verdade é que esses não são fatos isolados. E quando esses padrões aparecem, a gente tem que olhar muito além de só chamar de rivalidade, porque tem outras camadas ali que merecem atenção. Melanie Klein foi a primeira psicanalista a colocar a inveja em um centro da vida psíquica. Mas não uma inveja cotidiana, vamos colocar assim, mas a chamada inveja primária. Essa inveja, ela nasce muito cedo, antes de qualquer palavra. É uma avidez em relação ao que o outro tem, um grande desejo, mas ao mesmo tempo também um impulso em danificar esse objeto, justamente porque ele é bom. Então aqui nós temos um ponto bem interessante. A inveja, ela não ataca o que é medíocre. A inveja, ela não ataca o que é ruim. A inveja, ela tem como alvo aquilo que brilha. E quando uma mulher silenciosamente busca atacar, destruir outra mulher, quase sempre o alvo possui algo que esta mulher, no fundo, gostaria de ter. Seja uma autoridade, liberdade, brilho pessoal, uma presença talvez, ou mesmo um estilo de vida, um relacionamento, filhos ou qualquer outra coisa que esta mulher no fundo deseje. Então aqui é interessante observar que este impulso por uma destruição, esse comportamento silenciosamente nocivo, ele não é uma crueldade gratuita, mas sim um sofrimento psíquico que essa pessoa possui. Mas aqui precisamos ir para além de Melanie Klein, porque existem alguns conceitos que a psicanálise clássica demorou um pouco para trazer para gente. Karen Horney foi uma das primeiras a dizer: o problema feminino não está no aspecto biológico, mas sim num contexto cultural, e que essa é sim a raiz do problema. Mulheres são colocadas umas contra as outras por um sistema que premia a escassez. Aquela ideia de não tem para todo mundo, alguém vai ficar sem, é escasso, é pouco, logo é restrito. Há de se lutar muito para se ter aquilo.
Quer um exemplo disso? Concursos de beleza. Qual é a mais bonita? Só é permitido um primeiro lugar, não é mesmo? Mas além disso, tantos outros comentários que muitas vezes nós fazemos de forma até ingênua, despercebida, mas que carregam esse paradigma da escassez. Então, algo muito bom que aconteceu com uma mulher por ela ser obediente, algum benefício que ela tem por ter se casado muito bem e, por consequência, todos os problemas que alguma mulher que não é tão bonita, tão bem resolvida, tão bem estudada, tão bem relacionada tem. Ou seja, existe um padrão, um modelo de mulher a ser escolhida e todas as outras não. E aqui a gente está falando de uma lógica que é secular, não é de hoje. A competição feminina, ela existe de forma muito forte, mas não, novamente como dito, não por uma questão biológica, compete porque é mulher, mas sim por uma questão cultural, em que repetidas vezes, em diferentes contextos, com diferentes roupagens, as mulheres elas são de alguma forma colocadas umas contra as outras, competindo entre si. Inclusive, o posto de primeiro lugar, de mais importante, não é para mais de uma. Se alguém está nesse topo, quem quer subir vai ter que derrubar o que está lá em cima. Isso a gente vê hoje em dia, inclusive em rankings de mulheres mais bem-sucedidas, cantoras com maior público, ou... Nossa, são tantos exemplos que a gente poderia citar culturalmente. Então, é uma lógica que ela opera quase que em segundo plano, quase que como um sistema que está ali em segundo plano, agindo, funcionando, enquanto a tela principal é outra. Acho interessante trazer aqui também a autora Clarissa Pinkola Estés, em uma parte do livro Mulheres que Correm com os Lobos, onde ela fala sobre a descida ao submundo, que é o processo que a mulher precisa confrontar com o que foi destruído nela mesma. E algo que foi destruído nas mulheres desde muito cedo, quando elas inclusive ainda são meninas, é elas poderem ver outra menina, outra mulher, não como uma ameaça, mas sim como uma colega de jornada nesse mundo. Percebe como é confuso isso psiquicamente, porque a ferida não está totalmente nessa mulher, a ferida não está totalmente na outra, que é alvo. Essa ferida, ela está ali presente o tempo todo, porque ela é cultural. E ela tem ali essas suas nuances em diversas situações e costumes da nossa sociedade. Então, transcende uma escolha ou uma consciência individual, porque ela está no entorno e mascarada de várias formas. Bom, e o que isso tem a ver com você? O que a gente pode tirar de lição de aprendizagem prática disso tudo? Não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui também para absolver ninguém. Ninguém é totalmente mocinho, nem totalmente vilão nessa história. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tudo isso podem ser informações psíquicas muito valiosas para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento das mulheres. Então, quando você vê uma mulher sendo muito elogiada e isso te causa ali um desconforto que não é para você que está sendo direcionado aquele elogio, isso é informação que deve ser considerada. Quando você percebe que nunca indicou uma amiga, uma colega sua que seria perfeita para uma determinada vaga, sim, isso é informação que também é muito valiosa, fala muito sobre você. Quando você minimiza a conquista de uma outra mulher,
muitas vezes sem perceber, mas através do silenciamento, mais uma vez, isso é informação psíquica, vale a pena olhar. Então eu quero ressaltar que não estou aqui para falar de falhas de caráter, muito menos apontar dedo para cada uma que daqui a pouco se identifique com alguma dessas situações. É importante olhar tudo isso como justamente informações que falam muito sobre você, como um mapa que está ali apontando caminhos, apontando um território e os caminhos que você está trilhando nesse território. E quando você tem consciência, consegue olhar para essas dinâmicas acontecendo, é possível você fazer diferente. Agora, se você, terapeuta, está me vendo falar isso, eu preciso te dizer que, em geral, isso no atendimento não vai aparecer com a mulher chegando para você e dizendo: eu tenho inveja. Isso vai aparecer, essa violência, essa rivalidade silenciosa, ela vai aparecer de outras formas. Ela vai aparecer como, por exemplo, não gosto da energia daquela pessoa, ou eu acho que ela é falsa, não tenho comprovações disso, mas eu sinto que não dá para confiar nela. Então, ser terapeuta de mulheres e nessas situações é muito mais do que pegar a situação em específico, é olhar essas camadas que estão por trás. É muito mais que olhar esse conflito aparente. É novamente olhar tudo isso como informações. O que essa outra mulher que incomoda a sua cliente traz de informações sobre quem você está atendendo. E por fim, quero dizer que mulheres que destroem outras em silêncio não são monstros. São mulheres que ainda não aprenderam a construírem a sua própria história com segurança, sem se sentirem ameaçadas. São mulheres que acabaram internalizando um paradigma de escassez e de competição ininterrupta que acaba vindo antes de qualquer outro desejo ou mesmo escolha a nível consciente. Talvez, inclusive, essas mulheres que tenham uma postura de rivalidade, de agressão silenciosa, sejam também mulheres que nunca tiveram alguém para validar o seu brilho pessoal. Então essa é a ferida. E um trabalho talvez ainda mais silencioso que isso tudo seja na terapia essa mulher conseguir ter o seu espaço de validação, de merecimento, de reconhecimento, de ser olhada em sua profundidade de uma maneira que fora dali ela não tem acesso. Nunca ninguém lhe prestou esse tipo de apoio, esse tipo de olhar atento. Mas dentro de um processo terapêutico, o terapeuta pode proporcionar isso. E isso pode mudar completamente a história dessa mulher e diria até que de todas as outras que ela venha a conviver. E por fim, fica o meu desejo de que o crescimento de uma mulher não seja a ameaça na existência da outra, porque juntas nós podemos nos curarmos muito mais.